Graça e a paz, queridos, tudo bem? Tudo bem? Bom dia, gente, vocês estão bem? Então tá jóia. Então tá bom. Bom, não vou estender muito essa introdução aqui para a gente começar, mas eu queria que a gente orasse. Vamos orar ao Senhor? Para que Deus possa nos abençoar aqui e dar um período rico aqui de aprendizado para todos nós. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa manhã que o Senhor já nos concedeu, nos trouxe aqui, para que nós pudéssemos louvar ao Senhor juntos, mas com toda certeza sermos edificados pela Tua Palavra, através daquilo que nós temos aqui, a liberdade, o privilégio de poder abrir, meditar, discutir, para que assim o Senhor possa nos aperfeiçoar, ó Pai, transformar as nossas vidas, abrir os nossos olhos espirituais, para que a gente possa compreender a Sua vontade, e assim, ao respondermos em obediência, glorificarmos ao Senhor, ó Pai. Por isso, nos dê sabedoria, uma aula abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Nós estamos aí há um tempinho pensando sobre a pessoa de Jesus, certo? Baseado no livro do Tiago Matos, Jesus não é quem você pensa. A última aula que eu dei aqui foi que Jesus, ele é a vida, certo? E de lá para cá nós tivemos mais 3 aulas, se eu não estou enganado, certo? Mais 3 aulas e teve a pausa do aniversário que a gente não teve. E aí vem a aula de hoje, né? Essa aula era para ter acontecido semana passada, né? Mas aí a gente adiantou um tiquinho o calendário aí. A gente vai pensar hoje, dando continuidade à aula anterior, sobre o amor de Deus. E pensar sobre o amor de Deus é algo que vou arriscar dizer que é fácil, não é fácil? Porque talvez seja um dos temas que a gente mais ouve e fala no ambiente de igreja. Vocês concordam comigo? Falar sobre o amor de Deus é o ímpio lá fora. Se você perguntar para ele algo sobre Deus, ele vai falar, meu, Deus é amor, Deus me ama. Porque falar sobre o amor em relação a Deus é algo muito natural para nós aqui. Só que eu tenho uma leve impressão, e acredito que vocês vão concordar comigo, que muitas vezes, a depender de quem sejam as pessoas que nós estejamos conversando, vamos pensar hipoteticamente aqui em 5 pessoas, onde você vai ter cristãos, espíritas, sei lá, alguém que não é da igreja, mas crê na existência de Deus e tudo mais. Se você perguntar sobre o amor de Deus para cada um, o que ele é, você vai ter possivelmente 5 definições diferentes, não vai? Cada um vai dar a sua conclusão do que é o amor de Deus. E para a gente pensar sobre isso, a gente também tem que lidar um pouco, ou melhor, né, para a gente identificar do porquê disso, a gente precisa considerar que quando a gente fala sobre o amor de Deus, a gente precisa primeiramente definir amor, né? Porque muitas vezes é a maneira como a gente entende amor, do nosso próprio ponto de vista, a partir da nossa própria experiência, que corrompe a maneira como a gente entende o amor de Deus. Concorda comigo? Certo? Para isso, eu queria pensar com vocês, tá ligado? Tá não, peraí. Aqui. Agora foi. Como o amor se prova verdadeiro de maneira prática? Me ajuda aí, gente. Eu vou fazer isso aqui, ó. Como que o amor, e aí não precisa qualificar o amor de Deus agora. Pense sobre amor. Como que o amor se traduz de maneira prática? Através de ação? Através de ação, a gente age em prol das outras pessoas. Isso demonstra amor. Que mais? Que mais? É o servir, não é? Servir? Olha, deu um spoiler da aula já, muito bem. Que mais? Que mais? Vamos lá, dá para deixar bonitinho aí, eu falar mais. Me fala como eu te amo. Brincadeira. Eu ia usar exatamente essa palavra, né? O servir. E aí você entra naquela ideia das linguagens, por exemplo, do amor, que legal. você serve de alguma maneira, né? Da maneira como você melhor sabe servir. Bacana. Assim você... Então, querendo ou não, até a maneira como a gente exerce o amor vai depender também de personalidade, né? De como nós somos. Legal. Que mais? Como o amor se prova verdadeiro de maneira prática? Quer falar, mano? Pode falar. Eu tô na sonoplastia hoje. Você tá no contra-regra aí, né? Gente, como eu disse, falar sobre amor é algo fácil para nós, né? Querendo ou não, a gente já tem na própria experiência humana, na nossa formação, núcleos, pelo menos pensando no cenário ideal da vida, de amor. Então você nasce em um lar onde possivelmente, se você for um lar
que não tenha, não ia falar influência cultural, mas que não seja desestruturado, vamos dizer assim, você vai ter, apesar que ainda assim, algum resquício de amor que você vai aprender dentro da sua casa. Seja pelos seus pais, seja pela maneira como seus pais cuidaram de você e etc. Tal. Só que, por exemplo, a gente tem o próprio relacionamento entre amigos, que também é uma expressão de amor, onde a gente aprende também a como amar os amigos, certo? Em todas as dimensões. Então, assim, a amizade verdadeira se prova justamente assim, na maneira como a gente exerce amor uns pelos outros. Em todos os níveis possíveis, seja, ou melhor, nos contextos da amizade, seja em momentos de conflito, seja em momentos de, muitas vezes, estar ao lado, seja em momentos de, muitas vezes, acolher por alguma necessidade específica. Então, percebe que... Pode falar? Dificuldades, exatamente. Ou seja, percebe que quando a gente fala sobre amor, é muito legal a gente pensar nesse movimento da ação, porque a gente consegue perceber que, muitas vezes, a gente trata amor como afeição. Somente. Como é que a cultura fala? Que o contrário do amor é o? Quem disse isso? Exatamente. Não é o ódio. Sabe por quê? Porque ódio, o contrário do ódio é a afeição. Ódio não é... o contrário do ódio é a afeição. O contrário do amor é o desprezo. Porque se o amor implica em ação, a falta de amor implica em não fazer nada, em ser indiferente. Então, quando a gente fala sobre amor e ódio, não encaixa muito, entendeu? Você sentir afeto por alguém é você ter um sentimento por alguém, ter, vamos dizer assim, uma inclinação afetiva, positiva para com a pessoa. O ódio é o contrário disso, né? Você tem uma inclinação negativa, malvada, etc., para com alguém. Agora, o amor em si, ele é o quê? Ele se traduz de maneira prática. Logo, se você não tem ações práticas, não adianta falar que você ama ninguém não, tá? Dizer... Pode falar, meu irmão. Desculpa, não... Eu amava Raquel e não lia. Verdade, não verdade. Não é que ele não sabia ler, é que ele não amava ler. Verdade. Ó, como é que o próprio... Pode falar, Ana. Mas Jacó, ele foi encantado por Raquel, né? Porque Raquel era uma mulher muito bela, bonita. Também. Para a época. Então, ele... Não, para a época você não estava lá, Ana. Como é que você sabe? Não, mas historicamente. Mas, né? mas o Né? texto diz que ela era muito atraente, né? Então, assim, atrair essas coisas. que preconceito com o pessoal do Oriente. Brincadeira, tô brincando. Essas coisas que encantam visualmente o homem. Né? Mas no meio do caminho, Jacó reconheceu que quem era a sua esposa era Lia. Sabia que tem um negócio no texto, não sei se vocês já viram, mas no texto de Gênesis, você só abre no parêntese aqui, alguns estudiosos propõem que possivelmente Jacó tinha uma compulsão sexual. Eu não duvido. Sabe por quê? Porque, porque no texto, quando você lê, o que ele recebe? Ele recebe um tempo como critério para que ele receba uma das filhas, certo? Ele trabalha por um tempo e aí ele vira e fala o quê para o pai delas? Não, o texto literalmente é assim, ó. Cumpri minha parte logo, me entrega sua filha, eu quero me deitar com ela. É isso. Ele está preocupado somente em ter a mulher, etc. E alguns estudiosos dizem que talvez isso era porque Jacó era alguém carente, que foi mimado pela mãe, e que possivelmente necessitava dessa questão feminina ali presente, entendeu? Nossa, que é tema bem tão sugestivo atual, na não? passagem. É bem sugestivo na passagem, assim. Que né? tema tão atual. Pois é. Você ia falar, meu irmão? Pode falar. É melhor não, né? Melhor não. Obrigado. Exatamente. E o povo veio daí, você acredita ainda? Israel veio disso aí, né? As tribos veio disso aí ainda. Também. Isso Mas é. assim, No final, irmão Eliseu, ninguém é santo ali não, irmão. Ninguém é santo. Tá todo mundo.
Tá todo mundo no balaio ali. Aham. Perfeito, perfeito. Aí como ele viu que ele não ganhou, fala, rapaz, tem que trabalhar mais 7, vou trabalhar de novo aqui. Exatamente, né? Mas aí faz, né? Enfim. Mas falando aqui desse amor incondicional, que você estava falando que o amor é a prática, né? E não palavras. Às vezes você cai sobre... Eu tenho conhecido que ele tem... já faz um ano que ele descobriu que a mãe está com Alzheimer. Aí são em 2. Ele e uma irmã mais nova. A irmã simplesmente não tem a atitude de cuidar realmente da mãe, de estar presente, de estar ali todos os dias. Então sobra tudo para ele. E essa sobrecarga nele está afetando ele também, né? Então, onde está esse amor, né? Pois é. E é interessante, né? Porque assim, vamos fazer um exercício bem rápido aqui. A vida naturalmente proporciona para nós necessidades concretas para que a gente exerça amor. O casamento faz isso, o convívio no trabalho faz isso, a igreja faz isso. A gente a todo momento tem dinâmicas comuns, gente, simples, para exercer amor. Sabe, às vezes necessidades que a gente vê, e aí é aquela coisa assim, se a gente parar para pensar, um exemplo aqui. Vou dar esse exemplo aqui, porque veio à mente, tá? Cadeiras estão desarrumadas. Na teoria, e me permita, irmão, dizer um exemplo, tá? Na teoria do batista, ele vai falar assim, não, quem serve e faz o trabalho é o diácono. Não é? A gente não vai ter aquela coisa, é o diácono que tem que fazer isso aqui. Tal coisa aqui em cima, não, mas é só o pessoal do louvor. E a gente começa a tratar o trabalho da igreja como se fosse assim uma empresa aqui, né? Cada um tem sua função, bate o crachá. E o ponto não é isso, o que dá para nós a oportunidade de exercer o amor é a necessidade. Não é o título que a gente tem. Então, assim, muitas vezes, arrumar a cadeira aqui é agir com amor para com a PIBVG, mas é agir com amor para o bom trabalho que os próprios diáconos já fazem, que é muito além do que arrumar a cadeira, você pode ter certeza. É ajudar tanta coisa. Então, você percebe? Coisas simples do dia a dia. A gente recebe a todo momento oportunidades claras para poder exercer amor. Legal, gente. Gostei que vocês esquentaram bem a aula no começo aqui. O nosso texto-chave para pensar aqui se encontra lá em João capítulo 13. Então eu queria que vocês fossem para lá agora. João 13. E aqui há uma afirmação muito profunda que o próprio apóstolo João coloca para nós aqui no primeiro verso do capítulo 13 de João. Abram aí rapidinho. Mas ele vai dizer na parte B do texto, né? Que tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. O que é importante a gente já saber aqui, gente? É que quando João fala que Cristo amou os discípulos até o fim, a ideia não é cronológica, temporal, do tipo assim, existia uma data ou existia um trabalho e aí, até esse momento Jesus amou. Então ele cumpriu a missão. Não é isso. A ideia aí no original, esse fim, é como se fosse plenitude. Amou de maneira completa, amou de maneira integral, perfeita. Essa é a ideia. Se não me engano, no rodapé da Bíblia de vocês, pelo menos tem que estar isso aí. Senão a tradução não tá NVI, tem que estar isso aí. Porque a ideia aqui é a mesma palavrinha que se usa lá quando fala que Cristo não veio abolir a lei, mas veio cumprir. Ele veio justamente fazer o quê? Tornar a lei agora no seu ponto de conclusão, não de finalização como término, no sentido de acabou. É esse erro que faz que a gente vira e fale, não precisa mais do Antigo Testamento. Quem disse isso? A gente precisa sim. E vai continuar precisando até a volta de Jesus. Para compreender o novo, você tem que entender o velho. E para entender o velho, você tem que olhar para o novo. É desse jeito. O ponto aqui é que João quer trazer para nós que Jesus, tendo amado os seus ali, ele os amou de maneira perfeita, plena, completa. E sabe o que é curioso? É que no parte A do verso, dá uma olhadinha aí, o texto vai dizer que um pouco antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai. O que isso significa? Que a gente precisa compreender a ação desse amor perfeito dentro do contexto de tema que a própria Páscoa levanta para nós. Não é à toa que João fala isso, tá? João não está pensando assim, era sexta-feira, meio-dia, e aí Jesus estava amando lá. Não. Ele está falando assim, olha gente, a Páscoa estava chegando. E olha só, tendo amado os seus, amou até o fim. Ele quer mostrar para nós que a Páscoa por si só é esse contexto que Deus vai revelar esse amor de maneira plena e perfeita aí. Beleza? Qual que é o contexto aqui? Eu gosto sempre de dizer que o capítulo 13 é um dos capítulos mais dramáticos dos evangélicos. Dos evangélicos, né? Dos evangelhos. Dramáticos. Por que dramáticos? A gente tem 3 situações um tanto quanto constrangedoras, de deixar sem cabelo na cabeça, tudo mais aí. Vocês vão concordar comigo. Primeira delas, o texto vai dizer para nós que Jesus lava os pés dos discípulos. Isso já cria um desconforto absurdo com todo mundo lá. É mais ou menos você pensar assim, seu chefe do seu trabalho lá, pensa aí, seu chefe aí. Alguém que você tem lá, que você tenha muita estima, não sei, mas alguém que você, não sei, né? Mas alguém que você sabe que assim, está muito clara a hierarquia, a posição e tudo mais. Aí chega um belo dia, com fraternização da firma, essa pessoa fala assim, gente, vamos lá, tira a meia aí, vou começar a lavar seus pés, etc. Então, isso já gera um constrangimento. Outra pessoa lavar os nossos pés já é constrangedor, não é? Independente de quem seja, muitas vezes até é estranho, não é? Agora, imagina alguém que, por exemplo, no contexto de relacionamento que você tem com essa pessoa, isso é a coisa mais improvável de acontecer, porque, pelo menos pela lógica, quem é o servo é o que está embaixo, né? Então é ele que faz isso. É muito mais natural se os discípulos lavassem os pés de Jesus, não o contrário. Então esse é o primeiro momento constrangedor, certo? O segundo momento constrangedor é o momento onde Jesus, no meio dessa conversa, ele vira e fala assim, é o seguinte, no meio de vocês tem um traíra. No meio de vocês tem alguém que vai me trair. Agora pensa aí, tá os 12 cabras lá, e Jesus fala assim, ó, lembra daquela brincadeira de criança? Comigo não morreu, não fui eu. Ou seja, Jesus coloca para os 12 e todo mundo com certeza ficou assim, né? E aí, mano? E aí, quem é? Não sou eu não, tal. Aí começa aquele diálogo, né? Sou eu, Senhor? Sei lá o quê, Senhor? Segundo momento dramático. Nossos pés estão limpos e a nossa cara lavada agora está constrangida, né? Eita, quem de nós é o traidor? E aí vem o terceiro momento dramático, gente. É quando o Batistão no meio de todos nós vira e fala, Senhor, eu nunca irei te negar. Eu nunca vou negar você. E aí o que acontece? A gente sabe o que acontece depois. Jesus fala assim, não rapaz, antes que o galo cante, você vai me negar, e vai me negar bonito ainda, viu? Vai me negar bem. Percebe, gente, tem um drama acontecendo nesse momento aqui. E pensa comigo, esses 12 apóstolos, eu não sei se vocês já se atentaram a isso, mas nos evangelhos a gente tem 3 categorias de relacionamento com Jesus. Você tem a multidão, que é aquele aglomerado de pessoas que está seguindo Jesus lá, etc. Você tem os discípulos, que inclui os 12, as mulheres e outros seguidores, que também são chamados de discípulos. E você tem os 12 apóstolos, que é o ciclo íntimo. É aquele que Jesus pegou para treinar mesmo de maneira mais pessoal. Esse momento aqui é um dos momentos mais íntimos de Jesus com seus discípulos. Eles estão possivelmente ali em um grande salão, aonde eles vão fazer o quê? Eles vão cumprir ali a tradição pascal, da semana da Páscoa, com todos os seus ritos, a refeição que eles vão fazer. E é nesse contexto que Jesus vai ressignificar a refeição judaica. Ele vai pegar aquela refeição que os judeus faziam em lembrança ao Êxodo. Lembram do Êxodo? Onde eles comeram as ervas amargas, os pães sem fermentos. Ou seja, rapidamente, por quê? Porque eles iriam partir. Jesus está pegando essa refeição e trazendo para eles o seguinte, entenda uma coisa. O que vocês estão comendo aqui, eu vou dar para vocês agora um cálice que não é o sangue do cordeiro, não é o meu agora. Um pão que aponta não para um alimento físico de vocês, mas para mim. Então ele está mudando tudo. O que isso propõe para nós? Que esse momento é um momento muito importante. E por ser um momento muito importante, muita coisa que acontece aqui é fundamental
para a nossa compreensão do que Jesus espera de nós e do que Ele quer revelar a respeito da obra dele. Então esse aqui é um dos textos que acho que melhor resumem o que significa o Evangelho de Jesus Cristo, a obra de Deus e qual que é a nossa responsabilidade ao crer em Jesus. Até aqui, beleza? Joia? Contextualizamos bem, né? Quais são as conclusões que nós temos aqui? Primeira delas, a gente já viu que Jesus nos ama de maneira plena. E o que que isso significa para a sua leitura do texto? Qual que é a minha sugestão para você aqui? Quando você lê esse verso 1 aqui na sua Bíblia, considera que a partir de agora, até o final do Evangelho de João, ou melhor, até o momento da cruz ali em si, tudo o que está acontecendo é para validar essa afirmação. Vou repetir. Tendo amado os seus, amou-os plenamente, de maneira perfeita. Como? Sendo traído, lavando os pés, se entregando no Getsemane, dando a cara para bater, se submetendo a tudo que for, tal, e morrendo na cruz por nós. Deu para entender? Então, tudo o que está acontecendo, a gente não pode ler esse texto e falar assim, ah, que legal, Deus me ama, tá bom. E depois a gente começa a ler como se não tivesse relação. Isso aqui é como se fosse meio que um título, sabe? É como se João colocasse assim, ó, tudo que eu vou falar aqui agora se baseia nessa afirmação aqui, ó. Jesus amou vocês de maneira perfeita. Como que foi isso? Aí você começa a ler o capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18. E cada ação de Jesus está carregada desse amor aí. Beleza? Qual que é a segunda lição que a gente tem? E aí eu queria que a gente fosse para o texto de João 13 de maneira agora bem específica. É que Jesus, como um servo, ele nos purificou. E eu estou colocando tudo no passado porque, por mais que Jesus esteja aqui no relato fazendo ações para com os apóstolos, todas essas ações dele se referem ao que ele fez pelo mundo, fez por nós. E eu queria que vocês vissem comigo, eu coloquei do verso 4, né? Mas vamos ver do verso 3, que eu acabei errando aqui, eu acho que é até melhor. Olha o que o verso 3 vai dizer no capítulo 3. Alguém lê para a gente? Do 3 ao 5 aí? Pode ir, pode até o 5. Obrigado, meu irmão. Presta atenção aqui, gente. Aí talvez você pense assim, pô, mas a gente já falou disso. A gente sabe, Jesus lavou os pés, é constrangedor e tal. Mas o negócio é bem mais embaixo ainda. Por quê? Eu vou falando e vai acompanhando aí. O texto diz assim, ó, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Só isso aqui já cria um grande problema para a narrativa. Porque o ponto está falando assim, ó, que Jesus sabia que ele é rei. Jesus sabia que ele tinha poder sobre tudo. Só que o grande ponto é que assim, sabendo disso, o que ele faz? Ele vai lavar o pé. E aí, o que isso proporciona para nós? E mostrar para nós, até mesmo que é o que o texto vai continuar dizendo, eu vou colocar isso no segundo ponto. Mas é pensar que autoridade não é algo que se traduz pela imposição de comando, tá? Autoridade se valida por serviço, gente. Jesus testificou a sua autoridade servindo. Obviamente, a gente sabe que ocorreram outros momentos bem claros em que Jesus, de fato, impôs autoridade pelo poder da palavra, impôs autoridade ao expulsar demônios, mas do ponto de vista do exemplo que ele espera de nós, de como nós iremos exercer a autoridade do reino dele, é servindo. A gente vê isso em outros evangelhos, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último, né? Como ele fala, quando você entrar numa festa, senta no último banco. Porque é melhor que o dono da festa vire e fale assim, pô, vem cá, senta perto de mim. Do que você sentar na frente e ele falar, não, esse lugar não é seu não, vai para lá que é de outra pessoa. Já pensou isso, gente, como é que é ruim? Você chegar no local e querer assim, não, aqui, meu lugar de direito, sabe? A gente não tem direito nenhum, né? E quer colocar direito sobre Deus ainda. Mas olha como é que Jesus nos ensina. Ele tinha consciência da sua missão, mas ainda assim, ele foi, sabendo disso, foi servir os seus discípulos.
O que isso mostra para nós agora de maneira teológica, assim, né? É perceber que, de alguma forma, o próprio caráter de Deus implica em servir. Isso é pertinente a quem Deus é. E onde que a gente vê isso? Lembra do texto de Filipenses 2, quando Paulo fala assim, ó, sendo Deus, não usurpou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas esvaziando-se a si mesmo, se tornando semelhante aos homens, vindo a ser servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. É quase como se ele falasse assim, que sendo Deus, ele, o Deus que ele serve. Por ser Deus, ele serve. Deu para entender? É estranho para nós isso, por quê? Porque na nossa mente, divindade é o Deus barbudão, no trono, ali, não quero saber de vocês, e só faz, é isso aqui. E muito pelo contrário, Deus é alguém que vem até nós, se envolver conosco, e faz parte do caráter dele, se voltar em favor, para com quem não merece, para com quem não tem dignidade nenhuma. O grande exemplo disso está em toda a Escritura, na maneira como ele lida com o ser humano. A própria nação de Israel, quando a gente lê lá no livro de Deuteronômio, capítulo 7, quando o próprio Moisés vai falar assim, olha, vocês eram a pior dos povos que tinha aqui. Vocês não tinham nada para oferecer, só que Deus falou assim, não, eu quero você. Vocês que vão ser o meu povo. Eu vou ser Deus de vocês. Só que esse povo não tinha nada. E Deus queria fazer isso para mostrar a sua graça, a sua glória, a sua fidelidade. Deus é aquele que, por exemplo, gente, os profetas, que muitas vezes dá a bola fora, né? Vamos lembrar de Jonas aí. É um profeta que não quer que as pessoas se arrependam. É um profeta que não ama. Jonas, ele é um profeta racista. Porque Jonas tem problemas com pessoas de outras etnias para quanto ao amor de Deus. Jonas é alguém que não está preocupado com a glória do Senhor no arrependimento de pessoas. Ele está agindo pela sua própria emoção. E com certeza todos nós agiríamos do mesmo jeito ali. Por quê? Porque a gente muitas vezes quer só devolver ou dar amor em resposta ao que a pessoa nos deu, como pagamento. Então assim, a gente vira e fala assim, fulano merece? Fulano é digno? Será que tal pessoa mesmo? Ela já errou tanto e a gente tem uma balança. Deus não pode ter balança com a gente, né? Mas a gente tem com os outros. E a gente coloca a nossa... Não, mas ela fez tanta coisa que ela não merece esse amor. Essa pessoa já errou tanto que ela não merece. A gente é igual Jonas, gente. A gente olha para os ninivitas da nossa vida, a gente olha e começa a falar assim, eles já fizeram tão mal, que eles não merecem amor. Só que o grande ponto é que é o seguinte, você e nem eu, nós temos dimensão do tanto de maldade que Deus nos vê fazer. Mas ainda assim nos ama. Olha só, a mensagem do Evangelho é constrangedora quando a gente começa a pensar de maneira mais prática, aplicada a nós mesmos, não é? Mas olha que legal, se eu fizer uma pergunta para vocês, essa imagem de Jesus lavando os pés, te lembra de alguma profecia do Antigo Testamento? Lembram? Essa imagem, Jesus está lavando os pés. Isso lembra de alguma profecia do Antigo Testamento? Pode falar. O servo sofredor. A ideia aqui não é apenas, porque vamos só fazer uma correçãozinha que muitas vezes a nossa cabeça vai para esse lado. A gente não tem a tendência de virar e falar que tudo que Jesus fez foi para dar exemplo? Não é assim? E aí Jesus vira um exemplo. Não tem significado e profundidade das coisas que ele fazia, ele é só exemplo. Quer um exemplo? Batismo. Por que Jesus se batizou? Essa semana a gente estava fazendo devocional em casa, a gente meditando nisso. A gente tem a tendência de falar que Jesus se batizou para dar exemplo. Isso está lá. Ele se batizou para dar exemplo, isso está lá, de maneira indireta. Mas o próprio Mateus coloca, isso tem que ser feito para que se cumpra a justiça. Jesus está fazendo aquilo em cumprimento a um israelita que é obediente à lei do Senhor, mas ao mesmo tempo também como alguém que está se identificando com o povo que se batiza. E aí quando Deus vira e fala, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, é como se ele trouxesse para nós o seguinte, todos aqueles que a partir de agora se batizam no nome dele,
recebem esse mesmo favor e esse mesmo amor que o Filho recebe, o unigênito Jesus Cristo. Por quê? Porque nós estamos em Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o nosso texto de João aqui está mostrando para nós que Jesus, ao fazer isso de lavar os pés, ele está se revelando como um servo. Mas não qualquer servo. Aqui no texto, eu não sei se você sabe, mas até no livro aí, o Thiago Matos coloca muito bem. Naquela época, gente, a gente tem nosso tênisinho bonitinho aqui, né? As nossas, principalmente aqui em São Paulo, né? Quando eu sou da região do norte de Minas, e a minha esposa também, a Juliana, ela é da região do Maranhão, e talvez outros de vocês aqui sejam de outras regiões do país, que a gente, quando sai de São Paulo, vai lá, as ruas têm mais terra, né? Tem mais barro, tal, aquela coisa. E é natural sujar o pé, sujar o tênis. Se chove, misericórdia. Por que eu estou dizendo isso? Porque ainda assim, esses contextos que a gente tem, é longe ainda do que era mesmo lá no primeiro século, e que até em alguns lugares lá do Oriente, na Palestina. Porque era muito comum, as pessoas elas tinham sandálias que quem tinha mais condições tinham sandálias de melhor material, outros não eram, tinham as mais inferiores, e era natural que assim, ó, sabe quando você vai na padaria comprar o pãozinho quente? Então, eles iam lá comprar o deles lá também, no açougue, o que for, pagar tributo, etc. Quando voltava, os pés estavam todos sujos. E aí, os mais pobres, eles tinham lá um local onde eles lavavam os próprios pés. Quem tinha um pouquinho mais de condição, tinha um servo. Esse servo era alguém que possivelmente ele morava com a família, ou ele tinha algum contato ali com a família em si, prestava o serviço, e aí ele era o responsável por fazer isso, lavar os pés. Qual que é o ponto? É que é constrangedor no imaginário dos judeus que um judeu faça isso. Um judeu mesmo ali, ele vai lavar os pés. Então, o grande ponto é que assim, o drama que acontece aqui não é só pelo relacionamento dos discípulos com Jesus, mas é cultural. É eles virarem e falarem assim, peraí, vamos ter um momento de lavar pés? Cadê o servo, Jesus? Aí ele, aqui, presente, sou eu. E ele começa a fazer isso, gerando isso, mas ao mesmo tempo, aqueles discípulos, eles eram conhecedores do Antigo Testamento. Eles não eram pessoas que estavam ali assim, não, eles conheciam. E automaticamente as ações de Jesus, elas traziam alguma imagem para eles. E você pode ter certeza que, mesmo se não for da maneira completa e clara como o texto nos mostra que era Jesus, eles estavam achando um tanto quanto curioso o servo sofredor se apresentando ali dessa forma. Só que o que acontece? O texto, alguém lê para a gente aí agora do verso 6 até o verso 11. Vai lavar os meus pés? Jesus respondeu, você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro disse, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Simão Pedro respondeu, então, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia que quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Obrigado, meu irmão. O que esse texto está colocando para nós? Que Jesus, ele já automaticamente começa a trazer, a despertar uma reflexão a respeito do simbolismo do ato dele de lavar os pés. Eu já preguei esse texto algumas vezes, e sempre quando eu vejo Pedro conversando com Jesus, eu me lembro do meu relacionamento com a minha esposa. Os casados vão saber, sabe aquele momento que a sua esposa está falando com você e você não está ouvindo nada? E aí ela vira e fala, você entendeu? Você, entendi. Aí ela fala, então beleza, então me explica. Aí você vai lá embola e fala um negócio, ela não era isso não. E você pensa que vai conseguir se resolver lá. É Pedro aqui, gente, todinho. Porque Pedro vira e fala assim, Senhor, você vai lavar meu pé? Não. Você não vai lavar meu pé não. Aí Jesus fala assim, tudo bem, se eu não lavo seu pé, você não é dos meus.
Não, peraí então lava meu pé, minha cabeça, meu sei lá o quê, tá. Ele tenta se consertar depois. Faz isso aqui, me dá um banho. Aí Jesus fala, você errou de novo, cara. Aí ele explica o simbolismo disso. Ele fala assim, ó, quem já foi lavado, né, quando ele coloca, se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Então o Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aí Jesus responde, quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. E aqui a ideia é mais ou menos pensar o seguinte, do ponto de vista do nosso relacionamento com Jesus, quem é um seguidor genuíno de Jesus, alguém que se submeteu a Ele pela fé, alguém que crê nele, é alguém que foi regenerado. É alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, transformado. Essa ideia de ser lavado, certo? Porém, o pecado continua aqui. E a necessidade de santificação, ela é uma responsabilidade do crente. Logo, a figura de lavar os pés é uma figura de purificação. Lembra quando lá em 1 João, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, né? Mas nós sabemos que nós temos alguém que nos justifica e que nos purifica de toda a injustiça. Ou seja, essa ideia da pureza é justamente a ideia do aperfeiçoamento da nossa fé em Cristo. Nós, muitas vezes, crentes genuínos vão pecar feio, gente. Crente verdadeiro também peca feio. Só que crente verdadeiro peca feio, mas não permanece feio. Depende, né? Se tratando de pecado, ele não tem que permanecer no pecado. Porque se ele permanece no pecado, aí ele está trazendo condenação para ele mesmo e mostrando que ele não foi purificado de fato, banhado pelo sangue do Cordeiro, certo? Então a ideia aqui é o quê? É a ideia de quem já foi transformado por Jesus, precisa ser santificado por Jesus. Quem deve tomar o banho por completo é só quem não conhece a Jesus. E aqui, como um bom batista, você pode aplicar o batismo, dizendo que é esse símbolo bonito e tudo mais aí. Tá bom? O que a gente tem também mais aqui? A gente tem isso aqui, ó. O fato de que Jesus se submeteu a um sofrimento angustiante. E aí, eu queria que 2 irmãos lessem para a gente aí, ó. João 12, 27, e outro pode ler o verso 21 do capítulo 13. Alguém leu o capítulo 12, por favor, primeiro? 12, 27. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Obrigado, meu irmão. Lê um próximo, por favor. João 13, 21. João capítulo 13, verso 21. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo que certamente um de vocês me trairá. Obrigado, Dani. Olha só, a gente poderia colocar outros versos, mas não sei se vocês perceberam. Os 2 versos colocam para nós, João relata para nós, qual era o sentimento, o que Jesus sentiu, à medida que se aproximava o momento de ser entregue. E a NVI coloca para nós perturbado. A NVT, e se não me engano a Almeida Revista Atualizada, ela coloca a palavra angústia. Angustiado profundamente, angústia profunda. Esse sofrimento angustiante, gente, me ajuda que eu esqueci a palavra agora, que é o fenômeno da pessoa quando tem um sofrimento muito profundo, ela pode suar sangue. Já ouviram falar disso? Hematrodi? Eu não lembro agora, velho. Eu não lembro agora, esqueci. Enfim, mas basicamente é o quê? Isso já foi estudado mesmo em si, casos de pessoas que justamente ao estarem em angústia profunda... É o quê? Isso, é isso aí. Tá vendo que eu estava próximo, o ponto é que o quê? Essa angústia profunda pode levar a isso, a pessoa a suar sangue, e é o sangue do suor, do desespero, sabe? Da ansiedade, aquela coisa, da preocupação e tudo mais. Jesus teve isso, gente. E aí a gente precisa considerar isso, sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência muito ruim de ler os evangelhos, considerando que Jesus ele é um ser humano de mentirinha. A gente fala assim, não,
Ah, beleza, mas ele era Deus, ele era Deus. Não, ele era ser humano mesmo. Ele se submeteu a todos os dilemas que um ser humano submete, porém sem pecado. Entendeu? Mas o ponto é, ele sofreu de fato mesmo. E sabe o que isso mostra para nós? Esse primeiro parte da nossa aula, a gente está colocando algumas marcas aqui, que é o que eu quero trazer para vocês sobre como o amor de Cristo ele é evidente, prático, claro para nós. Ele não é apenas de um Jesus que virou e falou assim, eu amei vocês. Mas as ações dele mostraram isso. Uma delas foi o quê? Se submeter a um sofrimento profundo por nós. E o que isso traz para a gente como encorajamento? Jesus, ele conhece as nossas dores. Jesus sabe o que é sofrimento. Jesus sabe o que é angústia. Jesus sabe o que é tristeza. Ele sabe tudo isso. E por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente vai ser como Jó, que olha para Deus e no dilema dos seus sofrimentos, ele vira, mas você não é um homem para sofrer. Você não é como nós, de carne e osso. E é interessante que a própria vinda de Jesus é a resposta para Jó. Porque a angústia de Jó é olhar para Deus e falar assim, tudo bem, mas você está em cima e nós estamos aqui embaixo, sofrendo. E aí que entra o ponto, Deus vai lá e se faz homem, e sofre também, e se identifica com a gente. Quando a gente vê até expressões básicas como teve fome, teve sede, Jesus chorou. O que os evangelistas estão convidando a gente a olhar é olhar justamente para o homem Jesus, para o Deus homem, que na sua humanidade ali se apresenta para nós com todos os dilemas, mas é triunfante e vitorioso sobre elas. Só que Jesus ele se submeteu a esse sofrimento de maneira profunda. Só que o que é importante para a gente entender o complemento de tudo isso? É que ele entregou isso motivado por amor. Pode falar, meu irmão. Só um comentário antes de terminar aquele Pode falar, pode falar. Aqui no sul do Brasil, nessa época da crucificação, o pessoal fazia um ritual lá, fazia toda uma peça, e tinha um rapaz, me parece que ele morreu, não tenho certeza disso, que ele era crucificado mesmo, ele furava as mãos. E aí passa a ideia de a pessoa pensa assim, está fazendo o que Jesus fez. Talvez ele seja até um pouco mais forte que Jesus. Resistiu mais, né? A gente tem que considerar que não é possível aquele rapaz que fazia isso, que é pecador, colocar o pecado do mundo todo sobre ele. Perfeito. Isso ele não conseguia fazer. Perfeito. Ele fazia uma coisa carnal. Mas o que Cristo fez, a gente não tem alcance para entender. Eles não têm dimensão. Perfeito. É o próprio apóstolo Paulo, né? Aquele que não tinha pecado, fez-se pecado em nosso lugar. É a ideia de que Jesus, ele assumiu sobre si uma culpa que não era dele. Assumiu sobre si o drama que os nossos pecados proporcionam no nosso relacionamento com Deus. Então, olha só a dimensão disso. E é interessante que, assim, tem muita gente que pode, às vezes, pensar de maneira até estranho fazer esse tipo de conclusão, mas tudo bem. De pensar assim, mas por que Deus não foi lá e só falou assim, Jesus, vai lá e salvei vocês. Por que não foi uma coisa tão simples assim? A gente pensa que tudo é brinquedo, videogame, assim, e não é. O grande ponto é que, assim, a vida ela é real, gente. O nosso relacionamento com Deus é real. As coisas que nós fazemos contra Deus são graves. De modo que não tem como, vamos dizer assim, o amor verdadeiro, e é um ponto interessante, o amor verdadeiro não abre mão da justiça, tá? Não confundam que amor verdadeiro não possui lei, não possui justiça, não possui sim, tem que ter, senão não é amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro se traduz justamente no exercício da justiça, na busca pelo que é certo, pelo que é bom, verdadeiro, pelo que é correto, pela a ordem das coisas. Sem justiça, há caos, desordem, maldade e tudo mais. O fato de Cristo pagar a nossa dívida com a própria vida é justamente porque isso não pode ficar impune. Os nossos pecados são graves. E aí deixa eu colocar uma reflexão para vocês aqui, tá? Gente, existe pecadinho e pecadão sim, tá? A gente escuta muito isso, não existe pecadinho e pecadão. Existe sim. O grande problema é que a gente, quando pensa nisso,
quer evitar dizer isso porque a gente está falando de condenação. Não, qualquer pecado leva você para o inferno. Mas a questão não é essa. A gente não está falando se os pecados vão te levar para o inferno ou não. Qualquer pecado pode te levar para o inferno. Agora, a ideia de pecadinho e pecadão é o seguinte, pensa comigo, se uma criança mente, tem um peso diferente de um pastor mentir para a igreja? Tem muito diferente, né? Se o irmão bate no outro, tem uma diferença, por exemplo, de um marido bater na esposa ou coisa do tipo? Tem diferença. Então existe pecadinho e pecadão sim, por quê? Porque a depender do contexto, as consequências são diferentes, o problema é diferente, então existe sim. Está entendendo? Só que pensa comigo, se a gente quantizar tudo que a gente faz aí de grave e terrível no mundo, foi tudo sobre Cristo, cara. Cristo tomou tudo sobre si. E na jornada de fazer isso, ele se submeteu a coisas que nós deveríamos submeter. O sofrimento angustiante tinha que ser nosso. A gente que devia estar agonizando aqui, ó, de sofrimento, clamando para que Deus nos salvasse. A gente que deveria estar servindo, lavando os pés e etc., como servos indignos. A gente devia estar fazendo tudo isso. Só que o grande ponto é o seguinte, nós não somos capazes de poder fazer isso. A gente não pode encenar uma coisa que a gente não vai trazer efetividade, transformação, mudança, não vai. E aí o ponto é que Jesus fez tudo isso de maneira cósmica, para o universo. Ele se deu pelo mundo. E aí está o amor de Deus. Mas o que é bonito nisso, gente? É o último ponto aqui. Jesus se entregou motivado por amar. Vamos lá no capítulo 10. No capítulo 10 de João, no verso 18, a gente tem assim, ó... Todo mundo sabe o contexto, né? Jesus está falando sobre ele como um pastor em contraste com os falsos mestres. A ideia de que vem roubar, matar e destruir é justamente alguém, ou melhor, né? É justamente as características que ele coloca para os líderes da época. Por mais que a gente coloque para Satanás, que Satanás veio roubar, matar e destruir, e não está errado você dizer isso, diretamente no contexto, Jesus está criando um comparativo entre ele e os falsos mestres. Os falsos mestres não estão pastoreando o rebanho de Israel. E Jesus é aquele que vem fazer isso. Só que aí Jesus traz algo diferente, porque ele fala que as ovelhas dele não são somente desse aprisco aqui, são de outros, já mostrando que quem não é judeu também é ovelha de Jesus. Então é nesse contexto que ele vai falar para nós aí o que ele diz no verso 18 aí. 10, 18. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento tu recebi de meu Pai. Obrigado, minha irmã. Olha o que o texto está dizendo. Jesus está falando sobre a vida. Ele está falando o seguinte, ó, eu tenho a vida, é como se ele falasse assim, eu tenho a vida em mim mesmo, tá? A autoridade sobre dar a vida ou tirar a vida é minha. E a minha vida eu dou por vontade própria, em cumprimento aqui ao plano que Deus Todo-Poderoso, no Pai, no Filho e no Espírito, estabeleceu ali. E aí, isso é importantíssimo para nós, gente, porque a gente tem que pensar o seguinte, vamos voltar para o início da aula, tendo amado os seus, amou-os plenamente. Porque quis. E sabe o que é curioso? Deus não precisa da gente. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Deus não precisa da gente. Gente, grava uma coisa. Deus não nos fez porque Ele estava carente, tá? A gente pensa que Deus estava carente lá. Deus estava sozinho, né? Pergunta de criança é muito legítima e o pai tem que saber responder isso aí, tá? E Deus vivia sozinho? Porque se Ele criou tudo, né? Ele vivia com quem lá, né? Mas aí que tá, de maneira misteriosa e bela, o Pai, o Filho e o Espírito, que são Deus, na Trindade eles viviam em plena harmonia e relacionamento ali. Santo Agostinho falava o seguinte, que existe uma dança na Trindade. É como se o Pai e o Filho tivessem esse relacionamento ali. Porque a ideia da dança? A ideia da dança é que na dança há a conexão. E aí o Espírito Santo era o elo de amor ali. Obviamente ele não tá falando sobre três deuses, ele não é essa a ideia, mas é a ideia desse relacionamento profundo que é misterioso. Por que é misterioso? Porque é Deus que se revela em três pessoas. E amém. Se você pensar sobre isso, você vai perder a cabeça. Se você negar isso, você perde a alma, tá bom?
Não pode negar a Trindade não, tá? É como Deus falou e acabou. Mas o ponto aqui é que João está trazendo para nós que o amor de Deus aqui é justamente em Jesus. A gente pode falar aqui de uma maneira resumida que o amor que Jesus manifestou é justamente o transbordar do próprio amor de Deus. Deus já vivia em amor eternamente. Deus é amor. Por quê? Porque na relação do Pai, do Filho e do Espírito, é o amor verdadeiro que está ali. Esse amor transbordou sobre nós. De que maneira? Pela obra de Jesus. Amém, gente? Beleza? Posso seguir? Pode falar, pode falar. Só fazendo uma analogia, tá, gente? Com todo respeito. Essa trindade a gente pode ver como exemplo o átomo, né? Os seus elementos em equilíbrio perfeito, na sua existência, os pontos do próprio átomo, né? Sim. E coexistindo ao mesmo tempo, né? Perfeito. É aquela coisa, existem muitas maneiras didáticas da gente se aproximar do que é a Trindade. A gente fala do ovo, por exemplo, né? O ovo, a casca, a clara, a gema, mas é um ovo e tal. Só que, assim, a orientação que eu dou é, qualquer exemplo, ele sempre vai ter um problema e uma ponta solta. Ele nunca vai conseguir perfeitamente apresentar como Deus é. Mas de maneiras didáticas, é até legal, mas eu dou um conselho para vocês, é o seguinte, não se preocupem muito, até quando vai ensinar criança sobre isso, em querer dar todas as respostas para a criança. Não se preocupa com isso não, porque a gente fica, mas ela não vai entender perfeitamente, nem você também entende direito, como é que está entendendo? Então assim, é importante, porque nem a gente mesmo vai conseguir trabalhar tudo isso, tanto que existem igrejas, e aqui eu não falo pela PIBVG, nem pelo pastor Guilherme, nem pela minha esposa, eu falo por mim mesmo. Existem igrejas que não creem na Trindade, que para mim não são igrejas, porque a principal doutrina do cristianismo é a Trindade. Se você afetar ela, quebrou tudo no Evangelho. E aí existem igrejas aí fora que defendem o quê? O unicismo, né? Que na verdade Deus ele foi se revelando, se manifestando. Grava isso, tá? A palavra manifestação ela é problemática. Deus manifestou como pai, aí ele se manifestou como, e agora se manifestou como filho. Não. Deus se revelou. Porque essa ideia de manifestação é que, eu vou dar um exemplo aqui, tá? Não quero criar pelo em ovo aqui não, mas, por exemplo, o Ministério Voz da Verdade, vocês conhecem? O Voz da Verdade, eles são unicistas. E para mim, aqui sou eu falando mais uma vez, tá? Eles não são nossos irmãos em Cristo. Para mim não. Por quê? Porque eles não creem na Trindade. E aí não é uma questão de ser chato. Você pode sentar, tomar o café e tudo mais e pregar o Evangelho para ele, né? Mas você pode fazer tudo isso. Mas assim, eles não são crentes do ponto de vista do que a tradição cristã, segundo as Escrituras, nos ensina. A Trindade ela é algo óbvio aqui na Escritura, quando a gente considera a maneira como Jesus se revelou, o Pai se revelou e o Espírito se revelou. Querem comentar uma coisa? Exatamente. E aí, assim, você fazer isso, você vai gerar muitos problemas. Muitos problemas. Os TJs, Testemunho de Jeová também, eles não creem. Para eles, Jesus é um Deus criado. É um segundo Deus, 2.0 ali, né? E o Espírito Santo é o Kamehameha de Deus, né? Que ele é um poder, né? Ele é uma magia de Deus lá, né? Enfim. Vamos seguir, gente. Então Jesus sentiu profunda angústia. Eu coloquei aqui só para traduzir o texto base desse argumento final, né? Mas olha que legal, tem essa frasezinha aqui que eu fiz questão de colocar que está no livro, né? Pregos não prenderam Deus a uma cruz, o amor o prendeu. Mostrando que foi pela motivação do amor. Porque assim, no diálogo de Jesus, até com Pedro levanta a espada lá e Jesus fala assim, peraí, Pedrão, se eu quisesse, rapaz, eu teria um exército aqui, mas assim, não é pela espada que a gente vai fazer, não. Quem levanta a espada, pela espada vai perecer. Vamos seguir. E aí a postura dele é o quê? É pro amor. Então essa frase do Max Lucado ela é bem pertinente assim para sintetizar aqui para nós. O que nós temos aqui na parte final agora da nossa aula? A primeira ideia que a gente teve é que o amor da parte de Cristo, ele se apresentou pela entrega de Jesus. E a gente viu como isso, né? Amando perfeitamente, sendo um servo, submetendo-se à angústia e por vontade própria fazendo tudo isso. O que a gente vai ver agora? Como que esse amor afeta cada um de nós, na maneira como a gente se relaciona
e amam uns aos outros. E aí, a gente tem um texto que é muito clássico, né? Assim, muito clássico é legal, né? Um texto que é um clássico para nós aqui, que é 2 Coríntios 5:14. E aí, como a gente não tem muito tempo, eu vou correr aqui, mas vocês podem ir anotando aí, se quiserem, tá? O texto vai dizer o quê? Que o amor de Cristo nos constrange, certo? A ideia no grego, gente, não é o constrangimento passivo, daquele sentimento que você faz assim, ó, nossa, meu Deus do céu. E aí você quer só virar a cara. Não é essa a ideia. É a ideia de que é uma coisa que, assim, é tão constrangedora. Sabe aquele momento que, assim, ó, você tem uma tarefa, certo? Aí você não cumpriu a tarefa. Aí é tão constrangedor as pessoas verem que você não cumpriu a tarefa que você vai lá fazer depois assim, meio sem graça, mas você vai. Por quê? Porque o constrangimento te leva a ir fazer alguma coisa. Você não pode ficar parado porque é pior. Vai fazer mesmo. Não tem como não fazer diante do constrangimento. Então a ideia aqui é que o amor de Deus, ele nos constrange. Nós somos tão amados, tão amados, tão amados, que a gente é naturalmente impulsionado a amar, a servir, etc. E Paulo está falando isso justamente justificando o seu ministério. Por que ele faz missão, prega, se submete e tudo mais? Por que ele, como um apóstolo, etc. Por que ele faz tudo isso? Porque o amor de Cristo constrange a gente. E aí ele vai explicar esse amor depois, né? A obra de Jesus, etc. E é nesse texto que ele fala, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura, lá no verso 17. Nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aí ele continua falando que Jesus nos tornou o apelo de Deus, como se Deus estivesse apelando, e no sentido de proclamando, dizendo ao mundo, se arrependam. Então, a gente pregar o evangelho é Deus argumentando para o mundo, se arrependam, gente. Estou dando aqui a chance de vocês se arrependerem ao crerem em mim. Então, percebe que a missão da igreja, ela nasce do amor de Deus. Fazer missão, gente, pregar o evangelho não é uma coisa que é o mandamento. Não. É uma coisa que nasce da compreensão do evangelho. Quanto mais você compreender o amor do Senhor, mais impulsionado você será a considerar a importância que é pregar o evangelho, pregar com fidelidade, cuidar das pessoas, ir ao auxílio das pessoas, levar a palavra de Deus para que elas sejam transformadas. Isso nasce do amor. E na prática da nossa vida também, né? O amor não vem da aprovação dos outros quanto ao que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Vem de Jesus, do amor dele, certo? O que a gente já viu aqui também? Que a autoridade genuína se revela no serviço. Primeiro Jesus mostra, né, que tendo tudo lá, sabendo a autoridade que ele tinha, ele lavou os pés. Só que vamos lá no verso 13 e 15 do capítulo 13, olha o que ele vai falar. Quando terminou, verso 12, né? Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a capa, voltou, beleza. Ele fez tudo isso e faz uma pergunta. Vocês entendem o que eu fiz? E essa aqui é a pergunta que acho que ele deve fazer para a gente todo dia. Vocês entenderam alguma coisa aí, gente? Toda vez prega a semana, né? Vocês estão entendendo as coisas? Aí ele vira e fala aqui, ó, verso 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês lavei os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E aqui é algo bem curioso, né? Porque ele está fazendo a regra do maior para o menor, né? Se Jesus é Jesus, gente, ele fez, quem é você e eu para falar assim, não, hoje eu não quero não, hoje eu não vou fazer, eu não gosto, isso aqui, não concordei, pastor Guilherme, sei lá o quê, fulano de tal. Gente, desculpa, você está no lugar errado então, porque a vida cristã, ela não se traduz, no meu bom humor, no que eu quero. Eu sei que não é fácil, a gente não está negando isso aqui, mas o grande ponto é o seguinte, você pode ter certeza, que toda vez que a gente se priva de se envolver na obra do Senhor, com toda certeza, na maioria das vezes a gente está desconsiderando Deus. Você está sendo indiferente para com o Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem que haver lamento quando você não consegue fazer as coisas. E não tipo, não, hoje não dá não, hoje é só... Sabe? Tem que lamentar, a gente tem que pensar assim, poxa, eu não consigo, cara. Não dá. O lamento verdadeiro, né? Não é a desculpa que a gente começa a criar assim, hoje não dá, não. Hoje não. Chega um dia que a pessoa fala assim, faz um ano que não dá já, né? Você está lamentando já. Calma, né? Então, assim,
há a própria ideia aqui de Jesus constrangendo eles, né? Jesus está sendo retórico aqui e até mesmo assim, falando diretamente, ó, gente, tudo bem, eu sou mestre mesmo, né? Então, e eu lavei os pés. Então, assim, fica a dica aí, né? Se eu lavei os pés, no mínimo, vocês vão ter que lavar os pés também, né? Não faz sentido. Só que o que é legal? Olha como é que o texto vai dizer. Verso 16. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Ou seja, nenhum deles é maior, para achar que eles não devem fazer e cumprir as obrigações, etc. Só que ele vira e fala assim, agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Gente, uma aplicação bem interessante para nós aqui. Todo mundo quer ser bem-aventurado, não quer? Mas olha que legal, a bem-aventurança, segundo Jesus, ela nasce da obediência. Bem-aventurado é quem serve. Bem-aventurado é quem serve. Bem-aventurado não é tipo assim, a gente pensa na vida cristã de maneira muito passiva, né? A gente pensa que, vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. A gente pensa que a vida cristã é isso aqui, ó. Eu era pobre, perdido, sem Deus, tudo mais. Aí você vem, recebe o favor do Senhor e senta numa cadeira. Jesus vai voltar, vamos lá, Jesus vai voltar, vamos lá, Maranata, como se a vida cristã fosse assim, eu creio e agora espero, né? Eu creio e espero. E não, agora eu creio e testemunho, faço, vivo. O ponto aqui é justamente pensar que o bem-aventurado, e a ideia de bem-aventurança não é somente alegria, tá? É porque no português a gente não consegue explicar o que é isso sem não usar muita coisa. Mas o bem-aventurado é aquele que é plenamente feliz porque ele é aprovado pelo Senhor. Plenamente feliz porque ele está com o Senhor. Plenamente feliz porque ele vive com Deus. Não é somente alguém que fez uma tarefa ou alguém que está... Por quê? Porque percebe que a bem-aventurança não tem a ver com circunstância. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado que chora. Por quê? Porque eles têm o Senhor. São aprovados por Deus porque vivem de maneira íntegra, vivem de acordo com os mandamentos do Senhor, ou seja, é o verdadeiro servo. Então Jesus está colocando aqui, vocês serão felizes se fizerem isso. Mas gente, tem um ponto aqui nessa passagem, que aí começa a pesar um pouquinho na nossa, que eu acho que já está pesando, né? Mas é que a gente deve ter, e aí vamos dar um pulo lá em Filipenses 2 primeiro, a mesma atitude de Jesus. Lembra que lá em Filipenses 2,5, Paulo está falando sobre considerar os interesses dos outros, servir aos outros, etc. Aí no verso 5 ele fala assim, tende em vós a mesma atitude de Cristo Jesus. Ou, na Almeida, tende em vós o mesmo sentimento. Porque, mais uma vez, a palavrinha ali não dá para traduzir direto no português, mas é mais ou menos pensar assim, tende em vós a mesma afeição que leva à ação. O mesmo sentimento que Jesus teve de amor para com os outros que levou a fazer. Não é só sentir, não é só fazer. Também não vai achar que a gente faz como se fosse um boneco oco, né? A gente faz as coisas sem ter nada no coração. Tem que amar mesmo, tem que sentir também, entendeu? Mas o ponto é, tem que ter essa mesma atitude de Jesus. E aí está mais do que óbvio. Isso só pode acontecer de maneira sobrenatural, né? Ter a mesma atitude de Jesus, gente, grava uma coisa. Quando a Bíblia fala que você deve seguir a Cristo, guardar os mandamentos de Cristo, fazer tudo que Cristo ordenou, não pense que isso é uma coisa que acontece pela força do braço. Você não vai conseguir. Não dá. Não pense que você vai sair daqui e agora coloca uma lista em casa e fala assim, não, agora eu sei tudo que eu tenho que fazer. Você pode até ter a lista, mas você tem que ter a consciência de que, se não for pelo poder do Espírito, não ocorre a obediência genuína. E a gente sempre fala isso, né? Ontem teve programação dos jovens aqui, a gente fez uma brincadeira aqui falando sobre domínio próprio. A digníssima aqui, primeira-dama Leidiane, falou para nós muito bem sobre como que o Espírito atua na gente para que a gente venha obedecer. Não é somente assim, eu sei o que é certo a se fazer. Saber, gente, só saber o que é certo vai te levar para o inferno do mesmo jeito, viu? Saber o que é certo não significa nada, entendeu? Agora, viver em correspondência ao que é verdadeiro pelo poder do Espírito, aí sim muda todas as coisas. E por que eu estou fazendo esse drama todo aqui de seguir a mesma atitude de Cristo? Por causa disso aqui, Vou olhar só para vocês olham lá, tá? Viu lá?
Há um draminha. É porque no texto de João 13, a gente não se esquece que Jesus lava o pé de Pedro e de Judas. Só que ele fala para nós, no verso 21, que um daqueles que está ali é um traidor. Jesus sabia que Pedro e Judas é um traidor. E deixou de lavar o pé dele? Não, lavou o pé do traidor, mesmo sabendo que ele era o traidor. Jesus lavou o pé de Pedrão, mesmo sabendo que Pedro ia negá-lo. Sabe o que isso ensina para nós? Muita coisa sobre os nossos relacionamentos. Principalmente, vou até colocar aqui, no nosso cenáculo, com os nossos 12 apóstolos na PIBVG, sabe? Nos ministérios, na igreja, com os irmãos aqui, muito nos ensina sobre isso. Porque muitas vezes a gente vai mensurar o nosso serviço pela dignidade que a gente considera do outro ou não. Mas peraí, Jesus falou para nós que a gente tem que fazer como ele fez, né? E bem-aventurado vai ser aquele que fizer a mesma coisa. Então, meu irmão, o exercício de engolir o choro e o orgulho é justamente lavar o pé dos irmãos, tá? Ou seja, servir os irmãos. O Tiago Matos, ele coloca aqui, ó, quer dizer, essa frase aqui eu que montei, o serviço, ele é o quê? A tradução do nosso amor e a credencial do nosso discipulado. O que significa isso? Que quer demonstrar o que é amor? Sirva. E ao servir, você vai mostrar que você é um discípulo de verdade. É sua credencial aqui, ó. Porque se você não está disposto a fazer isso a despeito de quem seja, meu irmão, toma cuidado, porque talvez há dois caminhos. Ou o seu discipulado com Jesus e a sua fé, ela está muito debilitada. Muito. Porque a sua piedade é dura, fria, não tem amor. Se não tem amor, gente, não é nada. Ou pode ser a segunda opção. Você não é um seguidor de Jesus. Você precisa crer no Evangelho. Porque se a gente não vencer os pecados do nosso coração, quanto aos desafios do nosso relacionamento, a nossa espiritualidade, com o passar do tempo, vai definhar. Definha, gente. Grava uma coisa. Quando a gente deixa de exercer amor, a gente mata, pouco a pouco, a nossa fé de dentro para fora. Porque cada vez mais a gente vai automatizando o que a gente faz ou deixa de fazer. A gente automatiza nossos relacionamentos. A gente automatiza um monte de coisa. E chega uma hora que não tem mais vitalidade. A gente apenas faz. E faz porque é lei. E segue porque é lei. Mas grava uma coisa. Na história bíblica, a lei só vem depois do relacionamento. Deus não vem e fala assim, ó, Abraão, vou te dar uma lei. Não, não, não. Abraão, vem caminhar comigo. E depois de muitos anos, aí você tem lá no Monte Sinai a lei vindo para ornamentar lá e para trazer o roteiro para o povo de Deus. Mas o relacionamento vem antes. E Jesus ensina isso para nós. Jesus sempre esteve preocupado com a mesa. A mesa é um símbolo do relacionamento com Jesus. Jesus se assentava à mesa, gente, com os pecadores, com os publicanos, com as prostitutas. Ele se assentava à mesa. E a ideia aqui não é colocar para você, por mais que isso também seja um ponto que você tem que fazer isso com as pessoas lá fora. Você tem que fazer com as pessoas aqui dentro. É aqui. A aplicação direta não é você ficar qualificando as categorias ali de pessoas e procurar na rua. É pensar que Jesus está nos ensinando que independente de quem seja, você tem que estar interessado em cultivar uma mesa. Só que sabe qual que é o problema? A falta de amor faz com que a gente não crie pontes. A gente cria muros de separação. A gente não cria pontes com as pessoas. A gente sempre cria coisas, e o nosso coração, grava uma coisa, o meu coração faz isso, e o seu com certeza faz isso. Ele é suscetível a, com muita facilidade, criar barreira. A gente faz isso com muita facilidade. Estou mentindo? A gente cria muros com muita facilidade. Por quê? Porque isso vem do nosso pecado, gente. Amar as pessoas é um movimento sobrenatural da ação de Deus em nós. É aquela brincadeirinha, né? Quando tudo que há de bom em nós é Cristo, o que há de ruim é nosso. É isso. Se tem coisa boa acontecendo é porque é Deus agindo. Se não tem é porque é nossa carne. A gente atrapalha muito o que Deus quer fazer. E aí, olha o que o Tiago Matos vai colocar no finalzinho do capítulo lá. Ele coloca assim, ó. Para sermos como Jesus, precisamos amar quem nos traiu, perdoar quem nos feriu e lavar os pés dos que nos fizeram mal. Só quero colocar um asterisco aqui, que é o que ele coloca também lá, e eu achei muito pertinente. Se você conhece pessoas que sofrem abuso de todas as naturezas
no lar, na igreja, o que for, isso aqui não se aplica, tá? Não se aplica. Você não vai virar para uma pessoa que está sofrendo abuso e falar assim, vai lá, amar. Não, 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 não. É cadeia, é polícia, é coisa assim. É sério, é isso. Porque o ponto aqui é no cenário comum, se eu puder dizer assim, ordinário, dos dilemas que nós temos uns com os outros, que são também difíceis e tal, mas que não chegam a esse extremo, certo? Um exemplo, sabe o texto de Mateus 18? Se seu irmão pecar contra você, você vai lá e fala com o seu irmão. A gente não pode usar esses textos bíblicos de maneira fria. Você tem uma mulher que está apanhando do marido em casa, você vira e fala assim, vai lá, fala com seu irmão, porque se ele pecar... Não, não, não. Você tem que preservar a mulher e você que vai lá depois. E se der, dá um cacete. Brincadeira, não dá um cacete no caralho. Brincadeira, tá? Pois é, não é isso? Então, mas o ponto aqui, assim, é que a gente tem que considerar que isso é o que Deus espera de nós, na maioria dos nossos relacionamentos, que muitas vezes são difíceis. E são difíceis mesmo, gente. Eu falo pra você que, assim, eu tenho as minhas lutas com relacionamentos e eu tenho certeza que todos vocês aqui têm suas lutas também. Por quê? Porque viver como ser humano nesse mundo, sendo pecador, em nome de Deus, é difícil. Você vai sempre lidar com os seus desejos, com as suas preferências, com as suas vontades, com os seus ideais, com o que você acha que é certo e etc. E o do outro é totalmente diferente. E por ser diferente, é que exige esse embate na gente. Certo? Para terminar, eu coloco algumas aplicações aqui e depois eu abro para vocês que quiserem discutir mais algumas coisas. Primeiro, sirva quem não merece. Essa é a primeira lição do dia, tá? Sirva quem não merece. Lembra aí, ó. Lembra da primeira pessoa que para você essa pessoa não merece. Ela já fez um monte de coisa errada. Essa pessoa não merece e é ela que você vai ter que servir. Ela que você vai ter que servir. Judas merecia alguma coisa? Pedro merecia? Você merece alguma coisa de Deus? Também não. E Deus nos serviu em Cristo Jesus, né? Identifique alguém em sua vida que você evita por mágoas, diferenças ou desprezo. Vai fazer isso aí, hein? Olha que bonito. Beleza? Vocês murcharam, gente. O que aconteceu? Todo mundo murchou, assim, ó. Assim, então, não entendi, irmão Eliseu. O pessoal murchou na hora, assim, né? Então, certo? Vamos lá, vamos para a próxima? Eu chamo os clientes de alecrins dourados. Os alecrins douradinhos. Eu tenho um monte. Olha lá. Beleza? Sirva quem não merece. Segundo, ame a partir da fonte e não da resposta. O que significa isso? Baseie seu amor nas ações de Jesus e não no comportamento da outra pessoa. Ah, mas a outra pessoa é assim. Ah, mas a outra pessoa faz tal coisa. Mas a outra pessoa é desse jeito. Gente, Jesus sabia. Ele não tinha dedução. Ele falou assim, será que Judas é um traidor? Será que... Não, ele sabia. E ele não deixou de amar essas pessoas. E aí vamos fazer um exercício rápido aqui. Jesus ficou sabendo disso quando? Será que foi só no capítulo 13? Não, né? Ele sempre soube disso aí, né? E em nenhum momento ele negou o favor e o amor e trazer Judas, por exemplo, para perto, Pedro para perto, etc. Terceiro e último, encarne a mesma atitude de Cristo. Aí eu dei alguns exemplos aqui. Troque o orgulho pela humildade, a vingança pelo perdão, a indiferença pelo serviço e o desprezo pelo amor. Muito bom. Eu adorei montar essa aula, gente. Adorei naquelas, né? Foi maravilhoso para mim, assim, né? Deus me cutucando até umas horas, assim. Mas, grava aí. Eu acho que esses 3 pontinhos aí, acho que foi o mais importante para a gente resumir. No final das contas, como que o amor de Deus se revela em Jesus, mas nos ensina a amar. A gente só pode amar porque Ele nos amou primeiro, não é? E esse amor não é só um amor para com Ele, porque a gente pensa assim, né? A gente só pode amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. A ideia não é essa aqui. É que a gente só pode exercer amor em todos os relacionamentos, porque Ele nos amou. Então, para amar o outro, você só pode fazer isso porque Deus amou você. Amém, gente? Algum comentário querem fazer aí? Podem reverberar agora aí, enfim. O irmão Eliseu quer falar? Pode falar. Então, ontem mesmo, né, antes de acontecer a atividade aqui dos jovens, eu cheguei aqui na igreja um pouco mais cedo, né? E aí eu estava arrumando aqui as cadeiras e tal. E eu estava bem chateado, né? Que a gente comentou e tal. Mas eu estava arrumando tal, e estava arrumando até sozinho, enfim. E aí tocou a campainha lá fora, né? Eu falei, deve ser o Isaac, né? Tem 35 nomes diferentes, mas ele aparece aí e tal.
E aí eu fui lá atender ele e tal, ele falou, eu vi a luz acesa aqui e eu tô indo lá na ponte lá pra me jogar, né? Normalmente ele sempre fala isso, né? Entre outras frases, né? Mas assim, ele tá vivo, né? Enfim, é uma pessoa que já constantemente vem, que fala e tal, e toda semana a mãe dele morre, aquela coisa toda. Só que aí ele falou algo que me impactou bastante, porque eu estava muito chateado com algumas coisas, né? E aí eu estava conversando com ele e tal, ele falou, eu tô indo lá me jogar na ponte porque ninguém me ama, não tenho família, tal. E eu falei, cara, tem alguém que te ama. Ele falou, eu já sei. Eu falei, então não vai ficar adiantando eu te falar, né? Você já sabe, inclusive o pastor Guilherme aqui já falou diversas vezes com você e tal. Ele falou, cara, eu vou nas igrejas e todo mundo fala que me ama, que Jesus me ama, mas eu não vejo ninguém demonstrar esse amor por mim. Sabe por quê? Eu peço um abraço, ninguém me dá porque eu estou fedido. Eu peço um copo de água, ninguém me dá, fala que não tem. Eu peço uma comida, ninguém me dá. Entendeu? Todo mundo fala que me ama, todo mundo me fala quando eu vou nas igrejas. Eu falo que, eu quero oração, todo mundo fala que ora. Só que o amor não é isso. E eu não vejo assim, é por isso que eu estou indo para a ponte. Eu falei, caramba, que tapa que eu tomei, né? E eu tava bem Você chateado. falou, eu aceito em nome de Jesus aqui. Então, ele que pediu oração e era Deus que estava falando comigo, né? E aí eu falei para ele, cara, caramba, cara, é verdade, né? E aí acabou que eu fiz uma coisa lá para ir lá, enfim, não preciso falar. E aí ele se sentiu feliz, tá? Eu falei para ele, você promete que você não vai fazer nada, né? Ele, não, agora eu prometo. Beleza, tá tudo certo. E aí basicamente é isso, né? Legal. A ação prática do amor muitas vezes não é só a gente falar, Com só certeza. a gente, né, tô aqui e tal, mas muitas das vezes a gente fazer também, né? Só um comentário assim, bem rápido, que aí você passa para o irmão Eliseu que ele vai falar, mas eu acho que a gente se blinda muito por causa da nossa consciência nas nossas igrejas. Vou dar um exemplo aqui. Evangelismo, não, você contribui, porque você não quer ir. Você prefere... você contribui com valor alguma coisa para justificar a sua não ida. E ao mesmo tempo ter sua consciência de que você está participando. Vai ter tal coisa aqui. Não, mas missionário, né? A gente ora pelos missionários. Estou fazendo missão, porque missão também é orar. Beleza, cara, mas você fala isso há 30, 40, 50 anos, você não contribuiu nada. Tem um problema aí. Então, assim, a gente muitas vezes tem na própria igreja uma cerca de proteção para a nossa consciência. E muitas vezes o nosso coração está batendo a porta, assim. A Juliana mesmo fala que, e eu digo que é um defeito. Defeito por quê? Porque também tem que ter sabedoria para fazer isso. Mas eu não aguento ver um menino pedindo dinheiro, gente. Que eu tô com R$1, falou, meu filho, compra lá, você quer uma bala, você quer isso aqui e tal. Por quê? De querer ajudar, mas não é errado também fazer isso, porque chega uma hora que você banaliza também, e muitas vezes o pessoal se aproveita disso aí e tal, aquela coisa. Mas eu acho que a gente tem que encontrar o ponto certo da coisa, que é o quê? A compreensão e as ações de fato concretas, que vão realmente ajudar as pessoas, que vão ser efetivas, né? E não somente o alívio de consciência, né? Um último exemplo. Tem muitas igrejas, e eu falo isso porque eu já vi pessoas falarem isso, e vocês também devem ter ouvido. A gente vai muitas vezes no centro de São Paulo entregar marmitas ali, uma vez no mês, de 2 meses. Gente, desculpa, mas assim, eu não digo que não possa fazer isso, mas essas coisas, São Paulo inteira faz. As pessoas não passam fome ali, porque tudo que você pensar de mecanismos para ajuda tem. Não é só os evangélicos que ajudam, os católicos ajudam, os espíritas ajudam, as ONGs, todo mundo ajuda. Só que muitas vezes a gente faz isso e volta para a nossa igreja dizendo, nós cumprimos a missão. Beleza. Só que a gente fica nisso, e isso vira meio que algo automático que depois não se revela em nada, né? Enfim. É verdade. E tem aqui, ó, marmita aqui, né? Verdade. Eu só vou fazer um comentário sobre isso que o Danilo falou, do rapaz que veio. Ele veio várias vezes. A igreja ofereceu ajuda para ele. Ele não quer ser ajudado. É interessante que a pessoa tem uma instituição que vai ajudar, que coloca todas as ferramentas as condições, que a igreja né? tem para que ele seja ajudado, mas ele quer continuar naquele lugar, daquele jeito. Verdade. Um outro rapaz, a família entrou em contato, a gente correu atrás e ele está lá fazendo o tratamento. Eu não sei se ele vai continuar com isso, se isso vai surtir o efeito que a gente espera que surta. Mas ele foi. Né? Agora o cara
passa, e pede, tem alguma coisa que não está funcionando. Mas não era isso que eu ia falar. É no 13:13, João 13:13, que Jesus fala, você diz que eu sou mestre, eu sou. Esse eu sou que ele colocou, era uma resposta só para eu sou mestre, ou pode ser também aquele eu sou que foi dito para Abraão, para Moisés, quando alguém te perguntar quem te enviou, eu sou te enviou. Então, é a pergunta, né? É a pergunta. Então, no Evangelho de João, a gente tem 7 eu sous, certo? E esse aqui não se refere a ele, não se refere. Porém, de maneira indireta, não é um absurdo dizer isso. Entendeu? Não é um absurdo dizer isso. Até se você dizer que possivelmente esteja fazendo uma alusão, ou seja, uma referência a um tema. Mas não que seja algo, e aí é o que os teólogos entendem, não que seja algo que quando João escreveu, ele propositalmente pensou assim, não, isso aqui isso. A intenção mesmo é quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a vida, isso sim, isso ele colocou mesmo. Aham. Aonde que você está vendo isso? Sim, exatamente. Ou seja, a Juliana está falando aqui que no próprio diálogo depois em si, ele vai colocar isso aí, né? Para que acontecendo tudo isso, vocês creiam que eu sou. Então, a ideia do eu sou é um tema que tem em João. Agora, de maneira específica, fazendo referência ao Antigo Testamento, são só 7. Entendeu? É isso aí. Mais algum comentário, gente? Não? Não? Legal. Uma última fala aqui, a gente já deu tempo, né? Ou é 11h45? É 30, né? Já deu, né? Mas só para finalizar, a gente ora. Esse exemplo, esse comentário que o irmão Eliseu colocou para nós, quando nós congregávamos na Vila Moraes, tinha um rapaz lá que era assim. Né? E ele, viciado, mas já estava num ponto assim de tipo... ele sofreu um acidente também, mas de tanta droga ele já era tipo virado assim. Então, ele chegava lá, todo domingo, à noite, no mesmo horário, pedindo, e a gente sempre dava a mesma resposta. E na outra semana ele voltava como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a cabeça dele não era legal. E era uma situação complicada, por quê? Porque a gente procurou, de algumas formas, dar assistência. Fomos à casa, né, ter contato com o pai dele. O pai dele ficou preso durante uns 13 anos, e esse rapaz ele já tinha, acho que uns mais de 40 anos já, filhos e tudo mais. E o pai dele ficou preso por um tempo, e aí o pai dele saiu, participou de um encontro lá, e o pai dele falava assim, olha, posso ser sincero para vocês? Não percam tempo, não. Ele tem casa, ele tem o que comer, o que ele vai fazer, e a gente sabia, ele pegava todas as coisas para trocar por droga. Então ele queria pegar a cesta básica, para isso a gente parou de dar, né? Queria pegar a cesta básica, queria pegar roupa, tudo que você tivesse ele pegava e trocava por droga, porque era extremamente viciado. E aí era curioso que assim, ele entrava na igreja, tem uma vez que ele entrou na igreja, aí ele tomou a ceia, cara. Aí uma história curiosa aqui, né? Ele tomou a ceia lá, até aí, né, que a gente pregava e orientava, né, ó, examine-se a si mesmo e tudo mais, e ninguém vai julgar. Se ele pegou, enfim, né? E obviamente Deus também, e Deus tem misericórdia também, tá? Só que o que aconteceu? Ele chegou um dia, foi muito engraçado isso aqui, né? Para terminar com um ânimo melhor, tá, gente? Ele chegou para mim e falou assim, hoje foi mó bom, eu tomei a ceia e tudo mais, assim, eu falei, legal, né? Obrigado, pastor, aquela coisa assim e tal. Aí ele virou e falou assim, eu já toquei guitarra aqui. Aí eu falei, aqui na Vila Moraes? Toquei guitarra aqui. Já faz uns 5, 6 anos, eu falei, aí, com todo respeito, eu falei isso mesmo pra ele, você tá doido, mano? Eu tô aqui nesse louvor aqui, uns 20 anos aqui, velho, você nunca tocou aqui não. Toquei em cima, eu falei, Marcelo, vem cá. O Marcelo, nosso guitarrista lá, ele chegou e falei, Marcelo, aqui, você dividiu guitarra com esse rapaz? Aí ele ficou, dividi, mano, não devia ser sério, eu toquei. Ó, o pastor tal era esse aqui, eu falei, não era não. Não era esse aqui, ele falava os negócios. Aí era o quê? Tinha uma igreja metodista abaixo da nossa. E ele estava confundindo, eu acho que as igrejas. Mas assim, eu concordo plenamente, mano, até quando o próprio Danilo estava falando, eu só me privei de falar, e ainda bem que Deus iluminou seu coração, e você falou aí, que era o quê? Eu ia falar assim, isso me cheira gente que já tem discurso ensaiado, que é aquela pessoa que sempre vai chegar e falar a mesma coisa, mas ninguém me ama, ninguém me quer, ó céus, ó vida, ó sei lá.
Exato, vira uma vitimização, né? E aí, enfim. Mas é isso aí. Amém, gente. Vamos agradecer a Deus? Valeu pela participação de vocês, bom demais. Vamos orar ao Senhor aqui. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por esse momento precioso e rico aqui em que nós pudemos refletir, pensar acerca do seu amor e em como ele nos impulsiona, nos encoraja e nos capacita a poder amar também uns aos outros, de maneira que nós venhamos glorificar o Senhor. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a servir aqueles que nós achamos que não merecem. A amar o Senhor não buscando a aprovação do que os outros estão fazendo, enquanto elas são merecedoras, mas que nós venhamos amar motivados pelo Senhor, ó Pai. E que a gente venha sempre viver uma vida que seja a troca de tudo aquilo que é ruim da velha natureza por aquilo que é bom e verdadeiro, ó Pai. Trocar a vingança pelo perdão, trocar o desprezo pelo amor, para que assim nós possamos amar ao Senhor à medida que nós amamos uns aos outros. Obrigado por Jesus, o nosso Salvador. É no nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe, gente. Valeu.